A Nicarágua é um perfeito exemplo da dificuldade imposta pelos capitalistas e burgueses quando o país decide se tornar socialista. Além de Cuba, que pode ser considerada a nação que mais polêmica lançou sobre o duelo capitalismo versus socialismo no século XX e XXI, a Nicarágua tem em sua história a clareza das trapaças, golpes sujos, uso de todos os meios ilegais e ilegais que as elites lançam mão para não perderem seus privilégios. O caso da Nicarágua começou já no século XIX, época da expansão imperialista que viria acarretar as duas guerras mundiais. No início do século XIX, várias nações da América Central se tornaram independentes, e as elites locais, em sua maioria latifundiários, fizeram acordos com os estadunidenses e britânicos para formarem nações frágeis que não podiam fazer frente ao poderio dos Estados Unidos e Inglaterra. Em troca, tais elites poderiam continuar ditando o comportamento social e econômico em seus países, enquanto militares estadunidenses permaneciam ocupando terras nicaragüenses. Em 1920, um camponês chamado Augusto César Sandino organizou um grupo revolucionário que pretendia pôr um fim à ocupação imperialista dos Estados Unidos em solo nicaragüense, além de pôr em marcha a reforma agrária, devolvendo as terras para os nicaragüenses. A guerrilha durou de 1926 a 1933 e, finalmente, Sandino e seu grupo saiu vitorioso, expulsando os militares estadunidenses de seu país. Foi então que um acordo foi proposto. Começou então uma campanha pela deposição das armas. O acordo foi para que Sandino e seus guerrilheiros depusessem as armas em troca da soberania de seu país. As elites, locais e políticos sugeriram este acordo e Sandino confiou neles. O acordo foi selado. Mas, logo assim que eles depuseram as armas, em processo de pacificação política, os militares liderados por Anastácio Somoza Garcia assassinaram Augusto Sandino e impuseram uma ditadura que iria colocar a família Somoza no poder desde os anos 30 até os anos 70. E esta ditadura foi apoiada pelos Estados Unidos, sem reprovação alguma. Afinal, os militares de Somoza atendiam perfeitamente os interesses dos Estados Unidos. Contudo, em 1961, um novo movimento guerrilheiro foi formado com o objetivo de acabar com a ingerência estrangeira e a opressão ditatorial. A partir da reunião de líderes, como Tomás Borges, Carlos Fonseca e Carlos Mayorga, fundou-se a Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN. Seus partidários passaram a formar sindicatos, abrir escolas de alfabetização e organizar focos em favor do seu projeto de natureza socialista. No início de 1978, uma guerra civil tomou conta do país após a morte do jornalista Pedro Joaquim Chamorro, que participava ativamente contra a ditadura da família Somoza. Por meio de batalhas contra as forças governistas, a Frente Socialista Sandina de Libertação Nacional conseguiu dominar o Palácio Nacional de Manágua, na capital do país. Chegando ao poder por meio da formação da Direção Nacional da Frente Sandinista de Libertação Nacional, o novo governo, representado por Daniel Ortega, prometeu dar fim às mazelas que tomavam o país. A vitória dos sandinistas foi comemorada em muitos lugares, e até mesmo pelos punks da banda inglesa The Clash, que lançou um álbum chamado Sandinista, em 1980. Os sandinistas se aproximaram do bloco socialista liderado pela União Soviética e promoveram uma profunda reforma em que o setor produtivo passava para as mãos do Estado, além de uma grande desapropriação de terras dos latifundiários. Isso acabou incomodando setores conservadores do país, em especial as elites e a Igreja Católica, que temia perder suas terras e sua influência sobre a população. Por causa disso tudo, esse setor conservador iniciou uma contra-revolução, passando a ser chamados de contras. Esse grupo reacionário teve ampla ajuda militar e financeira dos Estados Unidos, num envolvimento tão imoral que descambou um escândalo mundial que se tornou famoso, o caso Irã-Contras.
Esse escândalo foi a venda pelos Estados Unidos de armamento para o Irã, o mesmo que era considerado inimigo dos Estados Unidos. Com o dinheiro da venda dessas armas, os Estados Unidos financiaram os contras da Nicarágua, no episódio que mostra escandalosamente a que ponto a nação que se considera guardiã da liberdade e da moral do povo americano pode chegar quando está ameaçada de perder dinheiro das suas colônias politicamente não declaradas. O caso foi parar no Congresso estadunidense e foi um circo para a mídia de dentro e de fora do país. Enquanto isso, durante os anos 80, a Nicarágua sofria com uma crise econômica devido aos ataques dos contras e dos Estados Unidos. Isso levou a uma derrota nas eleições de 1990 e a candidata conservadora Violeta Chamorro venceu as eleições, mergulhando o país na onda neoliberal que varreu a América Latina nos anos 90. Contudo, as contradições e falhas graves do neoliberalismo deixaram novamente o país em frangalhos. Nesse cenário, os sandinistas, agora um partido político, voltaram ao poder com Daniel Ortega em 2007. Desta vez, Ortega estava com um discurso moderado e teve o apoio dos Estados Unidos. Hoje, com uma economia capitalista, a Nicarágua sofre com atraso tecnológico, inflação, desemprego e uma dívida externa que destrói o país lentamente.